Hello guys, so let's go to week 2, pet 4. Na semana 2 a gente vai continuar trabalhando estratégias de leitura e o pet 4 traz uma continuação do texto que é apresentado na semana 1 sobre os best teen movies, os melhores filmes adolescentes, né, que nós não podemos crescer sem assistir. Claro que no PET 4 ele não traz os 32 filmes, mas ele traz 6 filmes, informações sobre 6 desses filmes. Então tem aqui o nome do filme e uma descrição breve sobre o filme. E aí eu até coloquei aqui para vocês a capa, né, os pôsteres desses filmes, porque talvez olhando também o pôster você já conseguem reconhecer que filme que é, às vezes podem até já ter assistido a algum desses filmes. O que eu gostaria de chamar a atenção é que nós vamos também observar o título dos filmes na língua portuguesa. É muito comum que o nome dos filmes, quando eles são traduzidos para outra língua, mude muito. Alguns são parecidos, outros não. A gente vai ver um pouco sobre isso também. Mas algumas dicas, por exemplo, que eu posso dar aqui sobre alguns filmes, é para vocês observarem, né, o nome em si. Por exemplo, Love, Simon, o nome em português é muito parecido, porque Simon é um nome próprio, e normalmente nomes próprios nós não traduzimos, né? Sobre Shazam, por exemplo, nós vamos ter perguntas sobre esse filme, e aí então já para dar dicas sobre as perguntas que vão vir, Shazam, que é essa capa aqui, né, dá para a gente perceber que é um super-herói, né, e aí, olha só, a gente tem a palavra superpower também aqui para indicar que aquele rapaz tem superpoderes, e aqui nós temos explicando como que ele se transforma, né? O que ele precisa fazer para se transformar em um super-herói com poderes como força, velocidade e habilidade de voar, né? E aqui, olha, superhero também. Então, para responder as perguntas, eu sugiro que vocês marquem as palavras que vocês conseguem reconhecer no texto, procurem, por exemplo, a pergunta vai perguntar sobre algum filme que tenha alguém com superpoderes ou super-herói. Então, aqui eu já estou te dando a dica, e na descrição você tem dicas como essas palavras, né? Outra dica que eu posso dar, né, por exemplo, aqui sobre o To All the Boys I've Loved Before, vai ter uma sequência dele, né, uma segunda parte, vamos colocar assim, que vai passar lá no Netflix, que é uma palavra que a gente usa também em português, né? 10 Things I Hate About You, ele é baseado numa peça do Shakespeare, né? Olha só a palavra Shakespeare aqui. E tem no texto aqui, ele continua falando sobre uma música que tem esse nome. E isso que eu estou falando agora vai ajudar vocês a responder as perguntas adiante. Lembrando que é sempre uma boa dica vocês tentarem ler o texto, marcando as palavras parecidas com o português, as palavras que vocês conhecem, para vocês terem mais segurança e praticarem também essa habilidade de entender pelo contexto, de compreender de forma geral. É muito importante em inglês essas habilidades. Então, vamos às perguntas. Dos filmes listados, você já assistiu algum? Se sim, qual ou quais? E o que você achou? Então, é uma pergunta pessoal, né? Eu coloco aqui de novo para vocês as capas, né? Os pôsteres dos filmes, para vocês verem se já assistiram ou não. Se assistiram, dê a opinião. Eu fico muito feliz de ver a opinião de vocês nos exercícios. O título da versão brasileira corresponde a qual filme? Então, aqui a gente está falando já dos títulos, né? A tradução dos títulos desses filmes. Alguns são óbvios, por exemplo, Shazam não muda, né? E outros nem tanto. Por exemplo, fora de série, não são palavras que parecem com o nome original. Então, eu vou deixar vocês pesquisarem, podem fazer por eliminação, né? Aqui nós temos 5 dos 6. Número 3. Qual foi baseado em uma peça de William Shakespeare? Então, essa dica aí eu já dei, né? Mas se vocês não lembram, voltem
o vídeo, ou procurem na descrição de cada filme qual menciona Shakespeare e qual é o nome da peça de Shakespeare, tá no mesmo, na mesma descrição. Dos filmes indicados, qual é sobre um super-herói? Também já mencionei no início do vídeo. Para Billy se transformar no super-herói, o que ele precisa fazer? Então, aqui, você vai voltar lá no filme, né, que eu já dei a dica do Shazam, e aqui, olha, nessa parte aqui, fala o que ele precisa fazer. Então, pesquisem essa parte, essa frase, o que está querendo dizer, para vocês conseguirem responder. Dos filmes dessa lista resumida, qual terá uma sequência produzida pela Netflix? Também já dei essa dica no início do vídeo, podem voltar o vídeo para poder relembrar, caso não lembrem. Qual o nome da canção que o ator Heath Ledger cantou em 10 Coisas que Eu Odeio em Você? Então, dê uma olhada lá na descrição do 10 Coisas que Eu Odeio em Você para pegar o nome da música. E o número 9, para finalizar, nós vamos praticar tempos verbais. Então, essa daqui eu vou dar a dica para vocês, mas até mesmo os pets anteriores já ajudam vocês a responder isso. Vocês vão dizer se a frase está no presente, no passado, no futuro, ou podem até serem mais específicos aqui. Então, vamos a algumas dicas. Na letra A, eu chamo atenção para o will, que ele marca o tempo verbal. Então, sugiro que se vocês não lembrem, né, no PET anterior a gente até colocou frases com will, mas se vocês não lembram se é presente, passado ou futuro, pesquisa na internet. O will, ele marca qual tempo? Presente, passado ou futuro? Na letra B, nós temos aqui o verbo follows e esse S aqui que está indicando que tempo que é. Então, também sugiro que vocês pesquisem. Também já praticamos, mas se vocês não lembram, pesquisem na internet o que o S no verbo significa, ou qual tempo verbal o S no verbo indica, tá? Vocês vão descobrir. Aqui eu chamo atenção para o ing, né? Eu já digo aqui que essa frase está no presente. A gente tem o verbo are, que está no presente, e nós temos o ing aqui, né? E esse ing indica o quê? Então, também sugiro que vocês pesquisem o que o ing significa na ação ou no verbo na frase. E por último, can. Can significa o quê? E aqui, no caso, ele está em qual tempo? Presente, passado ou futuro? Então, vocês podem pesquisar. Can indica qual tempo a frase está quando a frase tem can. Então, eu sugiro que vocês pesquisem, até mesmo porque quando vocês pesquisam, fica mais memorável, vocês vão lembrar disso no futuro quando for fazer um outro exercício, ok? Mas, qualquer dúvida, podem me perguntar. Para finalizar, nós temos os subject pronouns. E aí, a ideia é vocês voltarem aos títulos dos 6 filmes, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E procurarem nos títulos os subject pronouns. Quais são os subject pronouns? São os pronomes que indicam pessoa, né? Do sujeito. Eu, em inglês, I, you, que é você, he, she, it, we, you and they. Esses pronomes a gente já vem utilizando em várias frases, em vários pets, em outros exercícios. Então, tentem observar se naqueles títulos, né, de cada filme tem algum desses subject pronouns, e aí vocês vão colocar aqui para mim, ok? Any questions? I'm here for you. Thank you. Bye.